Nossa, nunca play. Olha eu, ajeitando. Queridos amigos, estamos começando mais uma parte do seminário de Os Mensageiros. Estamos na terceira parte, desejando que todos sejamos muito bem-vindos. E pronto, estamos aqui com o chat ligadinho e nós estamos no nosso mês de fundação da nossa casa, Lar Espírita Servo de Maria, e seja bem-vinda, Thelma. Aqui, meu Deus, como fica? Não sei. Assim, vamos deixar assim, depois quando entrar a gente vê. Muito bem. Nós estamos ao vivo. Liga no seu, por favor, no seu... Ninguém deu boa tarde. Estranho. Thelma, liga no seu YouTube para ver se está transmitindo, por favor. Está transmitindo. Tá? Tá, mas realmente não tem ninguém lá ainda. Então tá bom. Ok. Então, o que importa é que estamos no ar, não é? Sim. Pode... Mas realmente não tem ninguém lá ainda. Pode sair, Thelma, ou desligar o som para não... Já desliguei. Tá. Não, o nosso. Obrigada. Muito bem. Então, nessa continuação do nosso seminário, as pessoas... Maria Zan, seja bem-vinda, Maria Zan. E nós sabemos que as gravações vão ficando no nosso YouTube, mas eu e a Thelma gostamos de companhia, né, Thelma? Então, é muito bom. Porque onde você está, Thelma? Pelo amor de Deus. Peraí. Você está aí, mas... Deixa eu ver aqui. Tem que trocar isso, mas eu... Sabe lá, Shift 4? Shift 4. Não sei, não vai. Olha só. Ficamos assim. A Robertinha não está aqui hoje para nos ajudar. Você tentou também, né? Então, estamos aqui para dar continuidade às festividades dos 11 anos de fundação da nossa casa, lembrando que na terça-feira, dia 29 de abril, dia do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, dia exato da fundação da nossa casa, porque o Dr. Bezerra de Menezes é o patrono da nossa casa, às 19h30, horário do Brasil, e 23h30, horário de Portugal, estaremos, então, fazendo uma palestra sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Estamos todos convidados e vai ser agora na terça-feira. Amanhã nós temos a nossa reunião pública, 17 horas Brasil, 21 horas Portugal. Na segunda-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. E agora, a partir de amanhã, vamos divulgar novas atividades no canal. Não percam. Mas não queremos, porque não queremos ocupar o tempo aqui, porque ele é só de 1h30, né? Para não penalizarmos aqui o nosso tempo de sábado. E a nossa mensagem inicial de hoje, aqui do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem 72 tem o título de Ouvidos. Ouvidos. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus, narradas pelo evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 15, nos diz Jesus: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, não são os ouvidos materiais, não é? São os ouvidos do entendimento. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E Emmanuel comenta nos dizendo o seguinte: ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons,
ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, diz-nos Emmanuel, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Sempre nos trazendo essas palavras de sabedoria inspiradas no Evangelho. Vamos orar. Querido Jesus, médico de nossas almas, obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos para estudar esta obra que o Espírito André Luiz trouxe com tanto cuidado através da mediunidade de Chico Xavier, nos contando as suas descobertas e atividades na vida maior após a desencarnação. Ajuda-nos, Senhor, a termos os ouvidos de ouvir e aproveitarmos da melhor forma possível as informações e esclarecimentos que este bom amigo espiritual nos traz. Abençoa, querido mestre, nosso lar espírita, nesse seu 11º aniversário. Abençoa os amigos que da espiritualidade coordenam os trabalhos desta casa, os tarefeiros nos 2 planos da vida, assim também como os queridos companheiros também dos 2 planos da vida, que estão para passo conosco nesse trabalho, os queridos amigos encarnados, que participam das atividades pelo YouTube e pelo Facebook. Abençoa a todos esses corações queridos, Senhor. Que a tua paz esteja em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Maria Zan, hoje no online parece que vai ser só para você. E para nós, né, Thelma? De encarnados, de desencarnados, não. Mas é isto. E o nosso coração não fica nem um pouquinho menos feliz por isto, porque a atividade por si já é uma atividade que nos enche daquela alegria que chamamos júbilo, não é? Aquela alegria que, vamos dizer assim, que eleva a nossa alma em agradecimento à providência divina, a Jesus mesmo, nosso Mestre Maria Santíssima, que está à frente também da nossa instituição, pela oportunidade, não é? Tantas oportunidades que se nos abrem. Vamos então, Carolina querida, seja bem-vinda. Vamos então adicionar a transmissão. Hoje eu não vou sair, porque eu já descobri que isto dá um problema enorme, né? Fica totalmente mudo. Mas vamos ver se conseguimos fazer isso aqui. Acho que assim aumenta um pouquinho, ou assim. Maria Zan, Carolina, que preferem? Esse seria aqui o número 1, a versão 1, esta aqui, ou assim? 2, esse aqui é o 2. O 1 ou o 2?
Temos aqui uma consulta. Thelma pode votar também, Thelma, pode escrever se quiser. Vamos lá, meninas. Estão em dúvida? Esse é o 2. Se não... Thelma, diga-me. Eu acho que para quem está no celular, talvez o 2 seja melhor. O 2 é melhor pelo celular? Eu acho que sim, fica maior, né? O 2 é este. Vamos ver quando entrar os personagens, né? Sim. Assim. Muito bem. Vejamos. Nós estamos, então, vimos aqueles casos todos acontecendo no Centro de Mensageiros, na semana passada, e hoje vamos dar continuidade a isto. Esse é melhor, não é? Muito bom, obrigada. Vejamos. Não, calma. Estamos indo rápido assim. Não, é 25, alô? Aqui, palavra de Monteiro. Foi sozinho. Vamos lá, palavra de Monteiro. Nesta palavra, estamos lá, no final ainda das atividades, vamos ver aqui na próxima imagem. Aqui, estamos ainda no Centro de Mensageiros, ok? Então, eles se aproximavam de um, de outro, e agora, então, se aproxima Monteiro. Agora era Monteiro a tomar a palavra. Então, nós temos aqui o último caso que vai ser visto no Centro de Mensageiros. Agora era Monteiro a tomar a palavra e começou dizendo que também partira de nosso lar. Esse som não está bom, agora vai melhorar. Melhorou o som? Estava um pouco longe. Então, Monteiro disse que também partira de nosso lar, que é uma colônia espiritual, em tarefa de esclarecimento espiritual a encarnados e desencarnados. Ou seja, ele usaria a palavra para esclarecer, fosse encarnado, fosse desencarnado, ok? Partiu na mesma época que Belarmino. Belarmino é este da gravatinha borboleta, que já trouxe aqui o caso. Na semana passada nós vimos. E também ele recebeu todo o auxílio necessário para iniciar a tarefa. Não só eles, como todos nós recebemos os auxílios. Por mim, hoje está ótimo. É isso, Carolina, nós botamos no 2, porque parece que pelo celular fica melhor. Ana Vanessa, seja bem-vindo, bem-vinda, oh meu Deus, bem-vindo, seja bem-vinda. E, olha, eu acho que seu nome não deve ser Ajaluz, não é? Se depois você quiser colocar o seu nome, obrigada a todos nós. Vamos lá. Continuando aqui com o Monteiro, com a palavra. Médiuns de efeitos físicos, escreventes e falantes estavam sob seu controle direto. Então, ele era um dirigente de reunião mediúnica. Isso com relação ao trabalho junto a desencarnados. Mas ele não fazia trabalhos apenas de esclarecimento, olha, ele também fazia trabalhos de efeitos físicos, materializações, não é? Isso há décadas atrás era muito comum nas casas espíritas, agora é raro esse tipo de fenômeno. Continua, assiduidade total nas 4 reuniões semanais de atendimento a espíritos sofredores. Ora, Tiago, muito bem, seja bem-vindo, Tiago. Então, ele tinha 4 reuniões em que ele dirigia, e ele sempre era assíduo a essas reuniões, onde ali eram atendidos espíritos sofredores. Chegava a experimentar, atenção, estava tudo indo bem, não é? Agora começa o problema.
chegava a experimentar um prazer orgulhoso no esclarecimento aos desencarnados. Todo o trabalho que nós fazemos espiritual não nos pertence. Não nos pertence. Os trabalhos pertencem a Jesus. O trabalho que eu faço aqui, que a Thelma faz aqui, que a Roberta faz aqui, são todos de Jesus, ok? Não são nossos. Nós somos o quê? Terceirizados, não é? Somos candidatos a servidores, porque os servos de Maria é uma falange espiritual que atende a espíritos suicidas. Nós somos candidatos a servos. Por quê? Porque ainda somos muito pequeninos. Realmente, os dirigentes da casa estão no plano espiritual e nós precisamos nos esforçar para estarmos equilibrados e bem sintonizados, a fim de que o trabalho possa transcorrer nos moldes que a espiritualidade assim direciona. Então, quando nós temos uma ideia equivocada de que o trabalho é nosso e ficamos muito, vamos dizer assim, muito empolgados e muito envaidecidos, isto é um risco muito grande de queda, na medida em que isto vai fazer a nossa vibração cair e nós vamos ficar mais sensíveis a receber ideias de irmãos perturbados e perturbadores, não é? Então, a vigilância, Jesus mesmo não cansa de dizer a nós todos, na medida em que recordamos a sua fala, que é preciso que vigiemos e oremos para não cairmos em tentação, não é? E, com certeza, falar, expor, esclarecer, ver um sofredor chegar e, com a palavra, ele ficar mais tranquilo, mas isso tudo pode nos encher desse júbilo, mas agradecemos a Jesus a oportunidade, como também fizemos aqui na prece inicial. Por quê? Não vou ficar muito animado, porque os amigos espirituais estão conosco. Muito do que falamos e temos ideia é porque o trabalho é conjunto. Não somos nós. Ou não apenas. É um trabalho em equipe. Como se diz em Portugal, em equipa. Então, continua aqui a história que Monteiro está a contar. Que ele chegava a experimentar um prazer orgulhoso, que é uma vaidade, né? Na verdade, que ele ficava envaidecido no esclarecimento aos desencarnados. Para todos, ele recorria a longas exortações decoradas na ponta da língua. Então, vinha aquele tipo de sofredor lá, quase que aquela ladainha, né? Ladainha é aquele falar marcado que é feito em cultos religiosos católicos, a ladainha. Aos sofredores, esclarecia-os que padeciam por sua própria culpa, o que não nos parece muito confortador, não é? Eu estava te procurando, Thelma, agora te achei. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero. Também não parece muito caridoso, não é? Não parece muito caridoso. Então, ele gostava de enfrentar, vejamos, obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Ou seja, ele poderia pensar que está reduzindo a zero, mas se não há uma autoridade moral, esse obsessor cruel não tem efeito nenhum. Jesus diz que certos espíritos necessitam que nós estejamos em jejum e oração. E esse é um jejum moral, não é? E procurava exercer... Não faça isso.
Não vai fazer barulho. Dá para a gaveta. Estimava enfrentar... Bom, já vimos isso. E procurava exercer dominação sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados com relação ao desconhecimento das verdades superiores. De novo, é bem pouco caridoso isso. É padre? Então agora o gostinho vai ser melhor, porque o padre pode saber muito de evangelho, mas como desconhece as questões da espiritualidade, aí ele se sentia mais envaidecido ainda. Sérgio, meu amigo, seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui. E aí chegava o nosso Monteiro a estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditar entendimentos, mas para aplicar aos espíritos perturbados com a falsa ideia de superioridade espiritual. Olha, nós podemos até tentar enganar outros encarnados, mas enganar outros encarnados como nós, mas enganar desencarnado é bem mais complicado. Por quê? Porque eles percebem se nós vivemos ou não vivemos aquilo que dizemos. E se tem dúvidas, ainda podem ir atrás de nós para ver se aquilo que foi dito lá realmente procede ou não procede. Eles não vão assim entregando a sua confiança à primeira fala que aparece, não é? Precisamos, alegria minha, que bom, meu amigo. Então, vejamos que ele se preparava para se sentir satisfeito na sua vaidade, ainda se preparava para isso. Era capaz de longa doutrinação sobre a paciência, enquanto abria as janelas da instituição para repreender crianças brincando inocentemente na rua. Ou seja, falava sobre a paciência, mas é aquilo que falamos antes, não vivia a paciência. No seu estabelecimento comercial, era inflexível. Raro o mês que não mandasse promissória a protesto. Ele era comerciante, e se não pagavam, não tinha nada. Ele mandava protestar. Passava dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir, clientes em atraso. É isso mesmo que nós ouvimos. Passava dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir clientes em atraso. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, paciência e doçura. O que é interessante é que nós precisamos vigiar. Não será nesse nível? Pode até não ser. Mas para que o nosso falar, como Jesus nos exorta, seja sim, sim, não, não. Ou seja, se eu digo sim na fala, deve ser sim na ação. Se eu digo não na fala, deve ser não na ação. Deve haver uma coerência, porque senão tudo desaba como um castelo de cartas, não é? Não percebia que a existência terrestre é uma sessão permanente. Então, ele tinha 4 sessões por semana. E agia naquelas 4 sessões como se fosse um palco onde ele representava um personagem e ele se sentia muito feliz e vaidoso em representar aquele personagem. Mas aqui, André escreve, não é, a fala de Monteiro, de que ele mesmo, depois, mas aí já retornado à pátria espiritual, depois de fazer um balanço de toda a sua experiência, ele vai refletir de que a existência terrestre é uma sessão mediúnica permanente, comparando com o caso dele, que era um trabalhador de reuniões mediúnicas, que esclarecia e ensinava, vamos dizer assim, as lições do Evangelho. Ensinava com a boca, mas não vivia ou não ensinava com as suas ações.
Com isso, as entidades inferiores lhe aguardavam após a morte. Seres malévolos que lhe repetiam irônicos longas frases citadas nas reuniões. É aquilo. Ele esclarecia quem? Desencarnados, que nos veem, nos sabem, nos conhecem. Não apenas, vamos dizer assim, eles podem ver que não confere com a verdade, como aqueles mais endurecidos podem querer prestação de contas no retorno nosso ao mundo espiritual. Ah, mas Deus permite? Aí já não é mais uma questão se Deus permite. Se nós abrimos, se nós deixamos a nossa casa à noite, com as portas e janelas abertas, imaginemos que moramos em casas baixas, é claro, e a casa é invadida, vamos dizer que Deus não protegeu a casa? Ué, mas por que não trancamos a casa para que ela ficasse em segurança? Então, se nós deixamos, não vigiamos, como Jesus fala, os meios de queda, não é? Prudentemente velados e cuidados, como evitar a queda? E aí Deus vai ajudar como? Se nós estamos caindo praticamente por vontade própria, devido a uma obstinação em muitas invigilâncias nossas. Monteiro trouxe dele, mas cada um de nós, fazendo uma análise cuidadosa e silenciosa sobre o seu próprio coração, talvez possa tirar algumas conclusões também interessantes, não é? E aí, esses seres malévolos que repetiam suas frases após a sua morte, recomendavam a ele paciência, perdão, calma. Ficou muito tempo nas regiões inferiores e quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, ou seja, ele era muito preso à esfera física, por quê? Porque a esfera física é a esfera das sensações. E ele tinha lá aquela sensação de que ele era fantástico. O mundo espiritual é a esfera das realidades. Né? Não vou achar que sou porque eu vou saber que não sou. Então, não é uma esfera tão interessante para as minhas paixões. Muitas pessoas ficam apegadas ao plano físico, que é o plano das ilusões, se achando, se imaginando, sem realmente querer se ver, se conhecer, se resolver. Chegado a nosso lar, não ficou satisfeito. Pediu à ministra veneranda, que é uma das ministras do nosso lar, e ela o orientou amorosamente. Monteiro, meu amigo, a causa da sua queda não é difícil de explicar. Você entregou-se ao espiritismo prático, que é o dos fenômenos, não é? Mas nunca se interessou pela prática do espiritismo com Jesus. A prática do espiritismo com Jesus é termos o quê? Ouvidos de ouvir, lembrando a nossa mensagem inicial, e esses ouvidos de ouvir que nos trazem entendimento, nos colocam frente a frente com a necessidade de fazermos aquilo que estamos ouvindo, no caso de Jesus, não é? E essas são as experiências de Monteiro. Vamos aqui. As ponderações de Vicente. Vicente é aquele que está com André Luiz, não é? Vamos aqui. Aqui está André e Vicente. Deixando os grupos em conversação, Vicente me convidou para visitar os imensos roserais
enquanto falava das atividades da cidade. Então, os roserais, né, jardins aonde? Em nosso lar. Estamos vendo ali a governadoria ao fundo, aonde fica o governador de nosso lar. E aí, comentando as atividades da cidade, de nosso lar, com André Luiz, Vicente diz: os ministérios da elevação e da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão de nossos pensamentos, né? Ele vai falar um pouquinho dos ministérios. Então, elevação e união divina. Nós vimos lá atrás, não é? Até a planta da cidade. Na primeiro, quem quiser ver, não tiver visto, no primeiro vídeo, na primeira parte do seminário. Então, lá também já falamos um pouco sobre isso. O Ministério da Elevação e da União Divina eleva o padrão dos pensamentos sem que os moradores da cidade percebam. Olha que interessante. Todo dia existe um momento em que todos se reúnem para orar. Isto também é importante, porque nosso lar é uma cidade residência para espíritos errantes, ou seja, ela serve de morada para espíritos que voltam da reencarnação e têm que reencarnar de novo. Não são espíritos com uma vibração muito pesada, ok? Então, o nível de comprometimento, por exemplo, vamos lembrar de André Luiz. André Luiz tinha seus excessos? Sim, tinha seus excessos. Mas não era uma pessoa má. Não era uma pessoa má. Podia ser invigilante? Sim. Podia ter ainda muito entregue pelo seu desconhecimento ou pela sua, vamos dizer assim, inoperância em buscar esclarecimento para a sua vida num âmbito mais amplo, lembrando que ele levou 8 anos para lembrar da prece, que era algo que a sua mãezinha fazia sempre com ele. Então, ele teve uma educação espiritual, podemos dizer assim, não é? De religiosidade. Mas demorou muito para perceber essa importância. Por quê? Porque não a viveu aqui enquanto encarnado. Mas não era uma pessoa má. Então, essas colônias que estão no umbral superior, não é? Se podemos colocar, o umbral começa na crosta terrena e vai até a ionosfera, uma faixa bem larga, mas ela é dividida em umbral grosso, umbral médio e umbral superior. Então, as colônias espirituais, residência, vamos dizer assim, então lá os espíritos já às vezes podem chegar um pouco combalidos, mas depois saem, não é? Do Ministério de Regeneração e vão para outros ministérios, vão trabalhar ou podem trabalhar mesmo neste ministério. São espíritos que já trabalham, que já têm, depois de fazer essa avaliação da encarnação que acabou, se preparam para, de repente, assumir algumas responsabilidades no seio da sociedade, em vários campos. E nas regiões inferiores, nós vamos ter, por exemplo, outras colônias que não esse tipo. Vamos ter, por exemplo, colônia correcional, como acontece com os suicidas. Vamos ter outras colônias que são como que grandes hospitais, que são as colônias que tem vários postos de socorro ligados a elas. Nós acreditamos, embora a nossa pesquisa não tenha encontrado ainda uma resposta, não sei, cara Thelma, foi aqui que nós falamos das colônias espirituais daquele jovem judeu ou foi em outra reunião de estudo? Se quiserem me ajudar também, eu fiquei de trazer um livro sobre uma colônia espiritual. Eu acho que foi aqui. Na área de Israel. Eu também não, mas eu acho que foi aqui. Foi aqui, mas eu vou mostrar. Olha, este livro aqui, Quando se pretende falar da vida.
foi recebido... Ai, meu Deus, que está indo de novo lá para frente. Senhor, Senhor. Pronto. Olha, não estou mexendo em nada, está a andar sozinho. Este livro aqui foi recebido por Chico Xavier, são várias comunicações de um jovem, não me engano, ele tinha 18 anos, judeu, tem fotos, e este jovem morreu com um rompimento de um aneurisma, ou foi um acidente, agora não me lembro. Bom, fato é que ele morreu inesperadamente, óbvio, um jovem, bom, poderia ter uma doença de longo curso, não foi o caso dele, ele morreu repentinamente. E os seus pais, judeus, foram procurar o Chico para conseguir uma mensagem. Essas são as mensagens, estão reunidas neste livro. O sobrenome da família é Muscat. E aqui diz que esse menino está na colônia de Israel, ok? E foi recebido, e aqui tem vários termos e situações próprias da cultura judaica, né? Inúmeras assim, provas de autenticidade, é um livro bem interessante, quando temos aqui até uma letrinha judaica, né? Quando se pretende falar da vida. Realmente é um livro muito interessante, que também nos dá um pouco de informações sobre as questões de colônias espirituais. Esta é uma colônia de um rapaz do Brasil, mas que a família era judaica, a família judaica, ele foi acolhido numa colônia de Israel. Muito interessante. Voltando aqui. Então, já está sobre isso, esclarecido. E nós estávamos falando que ainda não encontramos, por isso que eu lembrei do que eu encontrei, uma referência, por quê? Eu confesso aos amigos que nós vamos falar aqui de um posto de socorro. Este posto de socorro está ligado a uma colônia. Esta colônia tem vários postos de socorro. Mas, no meu entendimento, essa colônia que está no umbral baixo, ok? Essa colônia, nós temos nosso lar. Nosso lar tem estes dois ministérios, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Esses ministros, assim como o governador, são de esferas muito elevadas, ok? E eles fazem essa manutenção da vibração e tudo mais. Mas o que nós vamos ter aqui no livro Os Mensageiros, e vamos ver isso mais adiante, é de que existem colônias num umbral inferior. E neste umbral inferior não existem esses ministérios, que eu considero fundamentais, que é o Ministério da Elevação e da União Divina. Então, até que me prove o contrário, até porque essas colônias e postos, essas colônias do umbral inferior e esses postos de socorro são para atendimento aos sofredores. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida sobre o que eu estou falando, podem perguntar, ok? Então, essas colônias do umbral, imaginem aqui a crosta, né, o desenho da Terra, e depois tem outro círculo em volta da crosta, largo. Esse círculo largo, que é umbral, tem duas faixas, uma mais perto da crosta, que é o umbral grosso, ou umbral inferior. Tem a umbral médio, que está no meio, e a terceira, umbral superior. As colônias do umbral superior, elas têm esses ministérios que ligam as esferas superiores. As colônias do umbral inferior não têm esses ministérios. O que, a princípio, me leva a crer que estão ligadas às colônias superiores. Por quê? É preciso que hajam hierarquia. O mundo espiritual, ele é construído, se podemos dizer assim, entre aspas, né?
ou estruturado por hierarquia. Então, existem funções, e essas funções são exercidas por pessoas altamente capacitadas e tudo tem uma razão de ser. Nós vamos ter, por exemplo, a colônia correcional Maria de Nazaré, onde está a direção, vamos dizer assim, superior da colônia Maria de Nazaré, onde está? Quem a faz? A própria Maria de Nazaré. Ela é a diretora-mor das colônias correcionais que assistem suicidas. Então, nós vamos ter lá, por exemplo, a Agenor Penalva, interno na colônia, por exemplo, e quem intercede por Agenor Penalva, que era um suicida, mas era um criminoso, era um obsessor, chefe de falange cruel, e Agenor já estava, vamos dizer assim, sentenciado a ser encaminhado a um outro por questões mesmo de justiça. Ele estava já para ser encaminhado a um planeta inferior à Terra. Mas Maria Santíssima intercede por Agenor Penalva junto a Jesus. Vejamos só o nível de uma hierarquia e como é que as coisas se dão. Essa é uma colônia muito, vamos dizer assim, pesada no sentido da vibração daqueles que ela socorre. Né? Falamos que aqueles que estão em nosso lar não são altamente comprometidos, daí estarem no umbral superior. Né? Mas já aqueles que estão numa colônia de suicidas, não tem como esta pessoa ter uma vibração positiva. Né? E aí nós temos a própria Maria nesta governadoria. Não é? Então, estas colônias, que vão ser mostradas, na verdade, um posto de socorro ligado a uma colônia, e vai ser dito, então, que essas colônias não têm esses dois ministérios como nosso lar, união divina e elevação. Podem não ter naquela instância, o que não quer dizer que não estejam ali subordinadas a uma instância que vai fazer esse papel, ou nas colônias do umbral superior, tendo esses ministros dos ministérios de elevação e união divina fazendo essa cobertura, como o próprio governador da colônia. Aí ele vai, mas aqui Vicente está falando com André sobre o nosso lar. Isso é para quando chegarmos lá, já termos alguma ideia do que vamos construindo este quebra-cabeça, não é? Ele vai nos dizer que no Ministério do Esclarecimento temos o Instituto, vejamos, são seis ministérios, 4 ligados mais à crosta e 2 ligados ao plano superior. Cada ministério tem 12 ministros, todos eles das esferas superiores, assim também como o governador. Até falamos agora de Veneranda, não é? Que é uma das ministras de nosso lar. Então, ele vai falar, por exemplo, do Ministério do Esclarecimento. Temos o Instituto de Administradores, onde espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir erros cometidos na mordomia terrestre. Instituto de Administradores. Podemos pensar, por exemplo, nos administradores governamentais, não é? Postos mesmo dos gestores das nações, grandes instituições que venham estar ligadas ao bem-estar da coletividade, não é? Da sociedade. Então,
os erros vão ser cometidos ali no Centro de Mensageiros. Nós vimos ali um pequeno grupo ligado ao movimento espírita. Mas nosso lar não é uma colônia espírita, certo? Existem inúmeras funções que vão estar sendo trabalhadas, mas aqui nós temos esse enfoque, até porque, obviamente, todos esses livros psicografados de André Luiz são profundamente divulgados dentro do movimento espírita. Então, para nós é muito interessante ter essas informações. Depois nós temos também, nesse Ministério do Esclarecimento, os centros de preparação para maternidade e paternidade, onde irmãos e irmãos nossos examinam deveres esquecidos. Nós sabemos que não é preciso, vamos dizer assim, a maternidade e a paternidade é bem como a mediunidade. Não é preciso fazer nenhum tipo de vestibular, ou Enem, ou nada. Bom, vem para todos, não é? Esses recursos. E quando há um impeditivo de vir, sempre será uma prova ou uma expiação, porque, afinal, é neste âmbito que aqui nos encontramos neste planeta. Tudo bem até aqui? Está todo mundo tão quietinho. Thelma, se você quiser comentar, fazer pergunta, pode também, é só botar no chat, tá? Ok. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, aquilo que falamos, não é? Onde aqueles que chegam precisando de mais auxílio vão para este ministério, milhares de trabalhadores se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Porque todos nós somos muitas vezes muito voluntariosos. O que quer dizer ser voluntarioso? Gostamos de fazer o que queremos. Né? Tem o que queremos fazer e tem aquilo que é melhor que façamos. Lembrando aqui Paulo de Tarso, que dizia: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, essa questão de obedecer, também temos um ditado popular, não é? Muito conhecido, que é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Jesus chega a dizer, não é? Chega a mandar que nós fizéssemos o que tínhamos que fazer, ou que seja, seguir suas lições e as leis de Deus. Ele fala de uma forma imperativa, sem ser agressivo. Jesus não tem absolutamente nada de agressivo. Ele está aconselhando, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Encontramos, diz aqui o nosso Vicente, até mesmo a preparação para especialização médica. Olha que interessante, quem é médico aí ou conhece ou tem alguém próximo que seja médico. No Ministério do Esclarecimento há uma preparação para especialização médica, onde profissionais de medicina que perderam oportunidades de elevação discutem seus problemas. Então, vejamos, nós vamos nos preparar do lado de lá para fazer, porque naturalmente nós vamos aprendendo isso na vida. O grande problema é quando caímos. Por que caímos? Qual parte de nós está fragilizada que nos fez capotar ali naquele quilômetro da estrada? É isto que nós vamos rever e é isto que a colônia pode nos oportunizar de recursos para nós não repetirmos o erro, não é? Porque, claro, que nós temos, vamos dizer assim, muitos receios de repetir erros, e é natural, nós não gostamos de errar. Mas, se não aprendermos a fazer diferente e nos empenharmos, não vamos poder esperar resultados diferentes se continuarmos fazendo tudo da mesma forma que promoveu a primeira queda. Vamos falar assim, né? Gostamos de pensar que seja a primeira, né? Mas às vezes é um pouco mais do que a primeira, segunda, terceira queda.
E toda vez que nos esforçamos, não é? Mais melhor nos preparamos para não cairmos de novo. E aí vem o nosso André e diz assim, e por falar nisso, desculpa, diz Vicente a André, e por falar nisso, André, tem um amigo, nosso colega de profissão, que vamos lembrar, que a equipe de Aniceto gostava de dividir por experiências profissionais que foram as mesmas. Então, Vicente tinha sido médico na sua última encarnação e André Luiz também. E aí ele vai dizer, Vicente, que ele tem um amigo, colega de profissão, ou seja, que foi médico também na carne, que faliu como homem, como médico e ainda se encontra nas regiões inferiores. Era exímio cirurgião, mas logo que alcançou renome e respeito, caiu desastradamente. Às vezes, em pleno trabalho, desviava as atenções para os grandes negócios financeiros. Não fosse a proteção espiritual, teria comprometido a vida de muita gente, claro. Se ele era cirurgião, e no meio da cirurgia chamava a atenção dele outras questões de negócios, e se ali poderia o quê? Uma pessoa desencarnar pela sua desatenção. Então, a espiritualidade ficava ali para quê? Não para favorecê-lo, mas para não prejudicar aqueles que não mereciam ser prejudicados pela sua desatenção. Vejamos aqui agora. Esse aqui é o cirurgião que estava operando, pensando nos negócios, não é? Exatamente. Alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas, vejamos, alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que realizava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíam a ele a causa da morte física e passaram a odiá-lo. Ou seja, ele poderia contrair desafetos espirituais. Veja, o caso não era esse. Por quê? Quem não tem que desencarnar, não vai desencarnar. Vai desencarnar só quem tem que desencarnar. Então, é isso que ele vai dizer. Amigos espirituais do médico esclareceram muitos que morreram na cirurgia que ele estava à frente. Okay? As pessoas desencarnavam, viam que ele era extremamente irresponsável e acabavam, no mundo espiritual, levando a ele a culpa. Mas aí, os amigos espirituais foram esclarecendo muitos, mas dois que desencarnaram na mesa de cirurgia, mais ignorantes, não perdoaram e o esperaram no túmulo. Aí nós podemos pensar assim, bom, esperaram no túmulo, mas nada aconteceu, porque se não há o plug da culpa, não é? Como é que vai se estabelecer esse tipo de ligação nefasta? Acontece que ele pode não ter tido responsabilidade naqueles dois casos, mas é claro que a consciência dele sabe que na hora das cirurgias ele estava alheio, ele estava com a cabeça em outro lugar. Então a consciência, que é o nosso mais terrível juiz, o acusava. Então, eu devo ter mesmo causado a morte deles, porque, não é? Está lá. A consciência. Então, mesmo que ele não tivesse sido responsável direto pela morte desses dois, eles não perdoaram e a consciência dele o acusava. Na realidade, ele não foi responsável pela morte deles, mas é responsável pela inimizade e incompreensões criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, julgava-se culpado, que é o que acabamos de dizer. Em seguida, Vicente e André regressaram ao núcleo para encontro com Aniceto.
E agora nós vamos para os preparativos que eles vão fazer, que eles vão empreender uma viagem. Para onde será que eles vão? Olha lá onde eles estão. Eles estão empreendendo, vão começar, estão vendo lá em cima, aquela cidadezinha com chãozinho verde lá em cima à direita, é nosso lar. Eles estão saindo de nosso lar. E vejamos, eles vão para esferas próximas à crosta. E aí nós vamos descobrir uma coisa extremamente interessante, que depois coloquem aqui, se concordam. Ou melhor, se já sabiam. No dia seguinte, partiram em serviço, mas antes, Aniceto pediu a Vicente e André, Aniceto é o coordenador dos dois ali, certo? Aniceto pediu a Vicente e André que fossem até o gabinete de auxílio magnético às percepções. Eles ainda estão em nosso lar, tá? Aqui já é um pouquinho mais adiante. Eles estão lá em nosso lar. E antes de sair, Aniceto diz, vão lá no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros, pois para auxiliar com eficiência seria preciso observar com mais capacidade as necessidades alheias. Então, eles iam ter um aprimoramento na visão espiritual deles, dos outros desencarnados em sofrimento, ok? Assim, após breve repouso, em plena madrugada, Vicente e André estavam à frente dos técnicos que os submeteram a determinadas aplicações fluídicas. Ao término da operação, então já estava ali resolvido, André não notou nada de extraordinário. Eu continuo percebendo a mesma coisa. Mas eles só vão ter essa percepção a mais quando eles estiverem diante da necessidade de ver mais. Ali não está essa necessidade. Portanto, eles não perceberam nenhuma mudança. Valdemaria, seja bem-vinda. Ao término da operação, nós já vimos, né? Não notou nada de extraordinário, embora sentisse uma coragem e uma alegria diferente. E os sentidos de visão e audição pareciam apenas mais límpidos. Então, ele ouvia com mais clareza e via também com cores mais, né? Com uma nitidez diferente, mais limpinha a imagem. Vejamos aqui. Agora eles vão começar a descer. Está vendo que tem uma luzinha lá no fundo? Eles vão descer, eles estão aqui no umbral superior e vão começar a descer. Esta é uma descida, vamos chamar assim, não é uma descida padrão, tá? Este local que estão vendo aqui não é o local padrão. Ou seja, quando espíritos sofredores são levados ao nosso lar, e quando espíritos de nosso lar são levados para reencarnar, eles não vão passar por esse local, ok? Eles vão passar por um outro caminho, como se fosse uma estrada construída pelos amigos espirituais, onde a visão, vamos dizer assim, é menos condizente com a realidade do local, ok? Então, eles constroem um caminho para que aqueles que estão chegando ou aqueles que estão indo para a reencarnação não fiquem... Porque é claro que só de a gente olhar aqui é uma imagem que a gente está vendo que é um tanto ao quanto pesada e assustadora, não é? Não é nem bom para quem está chegando e nem bom para quem está partindo. É uma estrada mesmo de cortar caminho para tarefeiros. Nessa estrada, o que é que vocês acham? Nós vamos encontrar espíritos condizentes com esse local? O que você acha, Thelma? Sim, né? Sim, claro, faz sentido. Então,
ao meio-dia, sob o impulso volitante, veja, eles estão volitando, como se estivessem voando, ok? Não estão com os pés no chão. Os 3 seguiram viagem, observando as torres de nosso lar à distância, no rumo de Campo de Paz. Então, Campo de Paz é uma colônia do umbral inferior que tem vários postos de socorro, ok? Vários postos de socorro ligados a ela. Aniceto informou que os serviços de observação no posto de socorro deveriam se prolongar por uma semana e que a viagem seria diferente. Todos estavam habituados à passagem livre, aquilo que acabamos de dizer, mantida por ordem superior para as atividades normais de trabalho e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnar. As regiões inferiores, entre nosso lar e a crosta, são enormes e exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo conservação como qualquer estrada terrestre. E quem faz essa conservação e esse cuidado? Os amigos espirituais. Na Terra, obstáculos físicos. No mundo espiritual, obstáculos espirituais. O fato é que se dirigissem, o fato é que os que se dirigem, o fato é que os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Mas no caso deles, dos 3, do Aniceto, do Vicente e do André, a expedição era de estudos e experiências. Assim, não utilizaram os caminhos mais fáceis, porque até mesmo este caminho poderia servir de quê? De estudo e de experiência. Vejamos, então. Olha que interessante. Seu Américo, neste título, ele quis inovar. Então, nós vemos um certo movimento. Eles se aproximam e começam a descer. Então, vamos para as regiões inferiores. Vamos para a próxima. Ok. O que nós vemos aqui? Eles estão ali, aqui já vemos a estrada, estão vendo? Já desceram, já dá para ver ali o chão. Nós vemos alguma presença espiritual na estrada? Não, não vemos. Por enquanto, nada. Utilizando-se do deslocamento rápido, atravessaram longas distâncias até que surgiu uma região menos bela. Nuvens espessas e alguma coisa é ótimo, eles põem até entre aspas, alguma coisa impediam a volitação, ou seja, ali a vibração era muito pesada. Nesse ponto da viagem, atingiram o cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta, né? Fumarenta. No solo, trilhas diversas, como se fosse um labirinto com uma topografia que lembrava um filme fantástico, ou seja, de ficção científica, sei lá. Isto aqui foi escrito em 1944, né? Então, talvez o que eles conheciam fosse o Flash Gordon, né, dos anos 30. O clima era frio e sem luz solar. E é interessante, quando eles falam sem luz solar, faz lembrar bem a imagem do Vale dos Suicidas, que também não tem luz solar. E quando o artista faz a imagem, ele também coloca raios, porque aí justifica o fato do local estar iluminado. Okay? Então, a luz, não há luz no local, o local é escuro, mas nós temos uma visibilidade ali por causa dos raios. Ok. Vejamos agora. Foi quando Aniceto recomendou seguirem a pé e
comentou que estavam penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Então, vejamos que toda esta ambiência é formada por vibrações da mente humana. Não é? Isso aí é muita perturbação. É por isso também que Memórias do Suicida, o Vale dos Suicidas, é extremamente, com uma geografia extremamente pesada, escura. Né? O chão é viscoso, como se fosse piche. Lembrando que o vale não é esse caminho que qualquer espírito passa. Não, não, não. É um departamento da colônia correcional, ok? Neste local estão apenas espíritos suicidas, não há nenhum outro tipo de espírito, o local é guardado pela legião dos servos de Maria, e os espíritos vão saindo desse departamento, não é, do Vale dos Suicidas, na medida em que estão em condições de serem transferidos para o hospital, ok? Porque se eles fossem transferidos durante o período em que eles continuam plasmando muita matéria mental ligada a um corpo físico, que deveria estar ligado a um corpo físico que eles destruíram com o suicídio, não é? Acabaria que o hospital acabaria virando o Vale dos Suicidas. Né? Então, eles ficam ali, enquanto vão liberando essas energias deletérias mentais, né? E vão gastando essas energias vitais que deveriam estar sendo drenadas para um corpo que foi destruído, eles ficam ali salvaguardados no vale. Este já é um ambiente também construído pelas vibrações mentais dos seres que lá habitam, não é? Mas é um local de livre trânsito, ok? Estavam distantes da crosta. Isto aí ainda é distante da crosta, mas era possível identificar a influência mental dos encarnados. Temos que fazer aqui um parêntese extremamente importante, que é que este livro ele foi escrito em 1944. Então, na crosta decorria uma grande guerra mundial. Imaginemos como não deveria estar a produção de uma ambiência mental deletéria àquela época. E hoje não está? Com certeza está também. Mas numa grande guerra mundial, né, é um período diferenciado, podemos dizer assim. Vamos mudar o nosso slide. Então, nesse instante, olha que interessante, vamos ver se a gente vai conseguir ver aqui. Eu não sei se lá em cima aparece, mas não dá para ver aqui. Acho que ainda não aparece. Mas que é mais à frente um pouquinho, 39, exatamente. Aqui, olha que interessante. Ih, Thelma. Você sai um instantinho só, Thelma, para dar para ver aqui essas pessoinhas? Daqui a pouquinho, quando passar essa imagem, você volta. Pronto. Ó. O que nós estamos vendo com os três aqui? Eles estão emitindo luz. Estão emitindo luz. Raios de luz desprendiam-se de seus corpos. Pela primeira vez, André Luiz irradiava a luz de todas as células do seu corpo espiritual. Assim, retomaram a marcha vestidos de luz. Desciam sempre, ladeando precipícios escuros. Então, a luz que eles emitiam ajudava o quê? Não precisavam nem de tocha, nem de lanterna, né? Ajudava que eles pudessem ali a ver melhor os locais. Aves de aspecto horripilante surgiam de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados.
Aniceto continuou explicando que aquelas regiões são uma continuação da Terra e que os olhos humanos não veem. Quer dizer, os olhos humanos quer dizer os olhos encarnados. Nós não vemos nada disso. Mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, como esferas que se interpenetram. A maioria das criaturas não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros, que é o quê? Este corpo aqui físico e também o próprio duplo etérico, que é exatamente o que mantém a energia vital, os fluidos vitais que ligam o corpo espiritual ao corpo físico, o perispírito ao corpo de carne. Então, esses dois corpos, o corpo físico e o duplo etérico, eles se desfazem depois da desencarnação. O problema dos suicidas é exatamente esse. Eles destroem o corpo físico, mas o duplo etérico, que mantém a energia e, por vezes, está ainda com anos e anos dessa energia, fica ali chispando, né? Como aquele cabo de alta tensão que se rompe e fica ali chispando, liberando esses fluidos vitais. De olho na hora. Estamos aqui. Acho que eu já vi isso aqui. Onde é que eu estou? Estou no slide. Deixa eu ver aqui. 39. Aqui. A maioria das criaturas... Não, já vimos isso. Então, vamos para o slide 40. É justo. Aqui. Continua andando. Técnicas avançadas de slide, só que não. Agora, em meio às sombras... Ainda não é aqui que aparece, mas eu não sei se aparece ali em cima. Daqui a pouco nós vamos ver uns espíritos aqui aparecendo. Agora, em meio às sombras e o vento, vultos escuros, eu acho que está exatamente, eu não sei se conseguem ver, mas daqui eu não vejo, no canto superior esquerdo da tela. Eu não sei se estão lá. Aqui não dá para ver. Vultos escuros fugiam apressados, confundindo-se com as trevas, e Aniceto pediu para que os efeitos luminosos, sim, porque a luz espanta as trevas, né? Que os efeitos luminosos fossem interrompidos. Vamos lá, volta aqui, Thelma. Bastava pensarem com vigor na necessidade dessa providência. Então, seria como desligar um interruptor. Então, para isto, era só pensar o quê? Vou apagar esta luz. Por quê? Porque não há... Se existem ali outros espíritos, isto poderia fazer com que muitos se sentissem o quê? Humilhados ali por aqueles espíritos iluminados, não é? E é exatamente isso que ele diz aqui, Aniceto. Não era justo humilhar os que sofrem com a exibição desses poderes. Obedecendo ao conselho, é o que nós vamos ver no próximo, aqui, ó, eles apagaram. Obedecendo ao conselho, as luzes apagaram-se, como por encanto. Mais algum tempo de marcha, e Aniceto sinalizou, não dá para ver, e Aniceto sinalizou com o indicador: estamos próximos ao posto de socorro de Campo de Paz. Aqui. Olha eles aqui. Estão vendo aqui? Quando eles apagaram, eles voltaram aqui a ser observados por espíritos que habitam esta região. É temporário? Sim, é temporário. Mas enquanto ali em cima também nós vemos mais dois, não é? No alto também aqui, mais para a direita. Logo estávamos à frente, esse aqui, vamos para cá, Campo de Paz. Na verdade, é um posto de socorro de Campo de Paz. E aqui os portões se abrem para eles. Esse é 44.
Logo estávamos à frente de um soberbo castelo, cercado de pesados muros, numa extensão que André não conseguia divisar. Então, era um local tão grande que André estava ali no portão e tentava ver até onde o muro ia, e ele não conseguia perceber até onde ia a extensão ali do posto de socorro. É um posto de socorro, tá? Não é uma colônia, é um posto de socorro. Quem imaginaria uma construção daquelas nas zonas invisíveis? Nós estamos vendo que já há uma ambiência diferente a partir dos portões para dentro, não é? Não tem mais aquela escuridão, nem mais aquela ambiência. A noção de céu e inferno, arraigada, ou seja, presa na mente popular, não deixa perceber que os homens, ou seja, o ser humano, não se modifica com a morte. A morte não transforma ninguém. Não é? Se a pessoa está numa determinada linha de pensamento, de valores, de repente, pum, morreu. O que é que vai chegar lá? Exatamente a mesma pessoa. Só vai perder o quê? O corpo físico, né? E o duplo etérico. Então, o ser humano não se modifica com a morte. E a troca de residência também não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Aniceto acionou imperceptível campainha. Olha que interessante. Quem chegasse no portão não veria, mas ele sabia onde ela estava. E, em seguida, 2 servidores abriram a porta pesada, como em qualquer edificação antiga da terra. Após os cumprimentos, André admirou-se de ver pomares e jardins a perder de vista. A sombra ali não era tão intensa, embora então não fosse iluminado como o nosso lar. Não havia uma sombra, ou seja, uma escuridão tão forte. Talvez sombra fosse melhor, como do lado de fora. Focos de luz radiante iluminavam a instituição. Aniceto explicou que a paz que sentiam ali refletia o estado mental dos que viviam em campo de paz, ou seja, a colônia irradiava essas vibrações mentais para os postos de socorro, assim como em nosso lar, também aqueles 2 ministérios irradiavam por toda a colônia, que a gente não sabe se também irradiam para as colônias que estão abaixo, não é? Que faria todo sentido. Como se fosse uma grande rede de energia, não é? Aniceto explicou, então, que a paz que sentiam era emanada lá de Campo de Paz e que a natureza é mãe em toda parte, mostrando que cada lugar recebe a influência dos filhos de Deus que a habitam. Então, ali nós tínhamos pessoas, não vamos esquecer, que não haviam só sofredores, haviam o quê? Os servidores, então são mentes equilibradas. Ali, naquele caminho que eles estavam passando, era um lugar de morada, né, como o morador de situação de rua. Né? Ele não mora na rua, quer dizer, mora, mas não é uma morada a rua. Não é? Como aquelas estradas não são moradas, mas é ali que eles estão. Né? Então, são espíritos em situação de sombra, né? Como aqui nós temos os moradores em situação de rua. Vamos ver aqui. Muito bem, vamos a outro. Aqui nós vemos já no topo da escadaria um casal, certo? Este senhor é o gestor do posto de socorro e esta aqui nós vamos descobrir quem é. Embora ela seja a sua companheira, ali na espiritualidade ainda, e haviam sido casados, e nós vamos conhecer a história deles, ela não habita o posto de socorro. Ela habita regiões acima, ok? Está ali,
para, vamos dizer assim, de vez em quando ela vinha para dar uma força para o seu querido, vamos dizer assim. Não é? Chegando ao edifício central, construído à maneira de um castelo europeu dos tempos feudais, foram recebidos por um casal extremamente simpático, Alfredo e Ismália. Então, vamos lá. Eles entraram. E aqui nós vamos fazer um parênteses extremamente interessante. É uma daquelas partes que nós vamos encontrar nos livros de André Luiz que nos esclarecem muitas coisas. Nós estamos vendo um quadro na parede do salão principal, e este quadro que aparece ali, nós vamos mostrar aqui em destaque, é esse aqui. É um quadro, realmente, que é um quadro de São Dinis. Esse que está sem cabeça, estamos vendo? Está pegando a sua cabeça no chão. Ele é um mártir. Ele foi bispo de Paris no século III. Okay? Lembrando que no século III, ainda os cristãos eram perseguidos, ainda não havia igreja católica, ok? Então, depois ele estava ligado à igreja de Paris. Sabemos que haviam várias igrejas cristãs, várias. E num determinado grupamento de igrejas, ele era bispo. E ele ficou conhecido como bispo de Paris, mas ele era, vamos ver aqui, se eu sei, um mártir das Gálias. Por quê? Paris ficava na Gália, no norte da França, não é? Então, era o mártir das Gálias, conhecido. Muito famoso o santo, porque ele virou santo, né? São Dinis. E ele morreu mais ou menos no ano 250. Ele foi decapitado. E o que é interessante da história dele? Então, estamos vendo que quadro interessante, que onde ficava a cabeça tem aqui uma centelha. Interessante isso, uma centelha. É a mente, né? E ele, então, pega a cabeça, isso é uma tradição popular, ou seja, uma história que correu através dos tempos. Eles não querem. Deixa que sou eu que mudo aqui os lados. Ele anda até a igreja dele, levando a cabeça na mão. Interessante, não? Isso é o que... Aqueles causos, né? Aqueles causos que lá falam. Fato é que um artista pintou, no século XIX, essa tela. Está no museu, e esta tela também está lá na parede do posto de socorro. Vamos voltar, então. Nossos amigos foram, então, recebidos em vasto salão. Nas paredes, quadros maravilhosos. Um deles chamou a atenção de André. Uma enorme tela representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias. Rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, exatamente, tudo eu já falei. Trata-se de um famoso trabalho do célebre pintor francês Bonnat. Léon Joseph Florentin Bonnat. A cópia do posto de socorro, no entanto, era mais bela que o quadro original. O quadro físico, do plano físico, ok? O apóstolo, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rolara aos pés, enquanto seus assassinos o contemplavam tomados de terror.
Do alto, um mensageiro trazia a coroa e a palma da vitória, como se fosse um anjo, não é? Que entra ali na cena do lado superior direito. Observando a admiração de André, Alfredo sorriu e disse: todos os que nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia. Ao que André emendou: sim, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Alfredo explicou: engana-se, meu caro. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originárias da terra. A tela foi pintada por nobre artista cristão em núcleo espiritual ligado à França. Em fins do século XIX, o pintor Bonnat, desprendido pelo sono físico, visitou esta colônia espiritual francesa e, inspirado, reproduziu a pintura. Então, vejamos. O original está na colônia espiritual, numa colônia espiritual ligada à França. Existe uma cópia física no Panteão em Paris. Existe outra cópia espiritual no posto de socorro. É interessante, os grandes artistas, né, se nós formos à casa de Rodin em Paris, o que vamos ver? As obras eram replicadas. Então, nós vamos ter o pensador no jardim, vamos ter o pensador dentro de casa, vamos ter um pensador tamanho grande, vamos ter um pensador não tão grande. É bastante interessante isso. O belo, hoje nós temos, não é? Como recorrer às imagens através da internet, mas o belo nem sempre foi tão acessível. Então, era justo, não é, que as grandes obras pudessem ser vistas, principalmente, não é, os escultores, em outros locais. E continuou contando que a cópia terrestre não tem a mesma qualidade, nem mesmo aquela que estava ali na frente deles, tem a beleza do original. Ele teve a felicidade de contemplar de perto o original quando visitou, no caso, ele, o Alfredo. É isto, não é? Alfredo, exatamente. O Alfredo foi na colônia espiritual ligada à França e viu lá o original. Então, ele diz que ele teve a felicidade de contemplar de perto o original quando visitou pessoalmente essa cidade espiritual. André espantou-se, mas agora entendia que os grandes artistas, muitas vezes, são inspirados na vida espiritual, e Alfredo concluiu que o gênio construtivo não cria sem ver, ouvir ou sentir a influência dos espíritos superiores. E aí é interessante, não é? Nós lembramos da pergunta que Kardec faz aos espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais, respondem os espíritos, que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Muito bem. E aí nós passamos pelo quadro de São Dinis, né? E aqui nós temos uma outra cena que vai começar, mas que nós vamos acompanhar no sábado que vem. Fica aqui só para dar vontade essa imagem. Ok? Muito bem. Olha, hoje está todo mundo ganhando o troféu caladinho. Fazer um troféu caladinho. Né? Mas poderiam ter falado à vontade. É isso, queridos. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo essa oportunidade. Jesus, amigo, mestre, irmão maior, farol de nossas vidas, obrigado, Senhor, pelas oportunidades tantas e tão maravilhosas de nos reunirmos para o estudo,
aprendendo contigo e com os bons espíritos, tantas coisas que nos ajudam neste desafio que é para todos nós a reencarnação, Senhor. Abençoa os nossos esforços, Senhor Jesus. Abençoa igualmente os nossos queridos e amados nos dois planos da vida. Mas não apenas, Senhor Jesus, sempre te pedimos pelos nossos irmãos que estejam neste momento em sofrimento. Aonde quer que estejam, Senhor, que recebam as tuas bênçãos de luz, de calma e de paz. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. Deixa eu tirar aqui. É isso, queridos amigos. Estaremos de volta, então, puxa, você quer enrolar para falar, no próximo sábado. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Obrigada, Sai. Beijos.